Sejam todos bem-vindos. Eu peço a você que ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá. Nesta videoaula eu vou explicar o conteúdo do Plano de Estudo Tutorado de Matemática do 7º ano, volume 3, 2021, semana 5. Semana 5, unidade temática Álgebra, objeto de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Habilidades. Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Conteúdos relacionados: razão, proporção, sequências de números diretamente proporcionais, sequências de números inversamente proporcionais. Tema: razão e proporção. Cara estudante, nessa semana você vai começar a compreender o conceito de razão entre duas grandezas, a noção de proporção e identificar os elementos que a compõem, e a propriedade fundamental das proporções e saber mobilizá-la para a resolução de problemas. Definição de razão. Chamaremos de razão entre dois números reais A e B com B diferente de zero ao quociente de A por B, que é escrito da forma A sobre B, ou A dividido por B, que é a mesma definição, né? A sobre B é a divisão também, ou A dividido por B. O termo A recebe o nome de antecedente e o B consequente. Imagine a seguinte situação: em uma festa há 20 homens e 25 mulheres. A razão entre o número de homens e o número total de pessoas nessa ordem é 20 sobre 45. Olha, o que falou aqui? Ó? Que em uma festa há 20 homens e 25 mulheres. A razão entre o número de homens e o número total de pessoas nessa ordem é 20 sobre 45. 20 homens e o total de pessoas é 20 mais 25 que dá 45, não é isso? Então ficou 20 sobre 45, que é igual a 4 nonos. O que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho essa razão aqui, né? 20 sobre 45. Por que ficou igual a 4 nonos? Simplificou aqui, ó, o numerador, né, o antecedente e o consequente, certo? O que dá para fazer aqui? Ó? Dá para simplificar aqui o antecedente por 5 e o consequente por 5. Então, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 45 por 5 dá 9. Aqui eu tenho uma fração irredutível. Eu simplifiquei a fração. Tá? A razão entre o número de homens e o número de mulheres nessa ordem é 20 sobre 25. A mesma coisa. 20 sobre 25. O que aconteceu? Simplificou aqui o antecedente por 5 e o consequente por 5. 20 por 5 dá 4. 25 por 5 dá 5, né? Então, 4 quintos. Note que as duas primeiras razões relacionam o todo e uma parte. E a última razão relaciona as partes. Mas, independente da análise, podemos concluir que a cada 9 pessoas na festa, 4 são homens e 5 são mulheres. Então, a cada 9 pessoas na festa, 4 são homens e 5 são mulheres. Razões específicas. Duas razões são inversas quando o produto delas é igual a 1. Quando multiplicamos ou dividimos os termos de uma razão pelo mesmo número diferente de zero, obtemos uma razão equivalente. Exemplo: 4 sétimos e 7 quartos. 7 quartos. São razões inversas. Não, inversas
Aqui, ó, tá? O que acontece aqui? O numerador é 4. E aqui o denominador, né, é 7, né? Antecedente e consequente. Inverteu. Né? Exemplo de razão equivalente. Exemplos. Considere a razão 40, 45 avos. Dividindo os termos por 5, podemos a razão equivalente a 8 nonos. Então, 40 dividido aqui por 5 dá 8. 45 dividido por 5, 9. Definição de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Exemplos. 2 quintos é igual a 8 vinteavos. Então, aqui, ó, o que fez? Multiplicou aqui por 4 e aqui por 4. Então, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Os termos de uma proporção são chamados de meios e extremos. Na proporção acima, os números 2 e 20 são extremos e os números 5 e 8 são meios. Então, 2 e 20 extremos e 5 e 8 os meios. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A partir do exemplo descrito acima, temos que 5 vezes 8 ó, é igual a 2 vezes 20. Ó. 5 vezes 8 vai dar 40, não é isso? E 2 vezes 20, 40. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, o produto dos extremos, 2 e 20, né? 2 vezes 20, 40. E o produto dos meios, 5 vezes 8, ó. 5 vezes 8, 40 também. Tá? Observe a seguinte questão contextualizada. Unicamp, São Paulo, adaptada. A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai, nessa ordem, é igual a 2 nonos. Se a soma das duas idades iguais é igual a 55 anos, então Pedro tem resolução. Vamos denominar a idade de Pedro por x. Como a soma das duas idades é igual a 55 anos, então a idade do pai de Pedro é igual a 55 menos x anos. Sabendo que a razão entre as duas idades é igual a 2 nonos, obtemos a seguinte proporção. X, né, ó, vamos ler aqui direitinho. Ó. A razão entre a idade de Pedro e a de seu pai, nessa ordem, é igual a 2 nonos. Se a soma das idades é igual a 55 anos, então Pedro tem. Então, ó, x, vamos na proporção aqui, ó, x, que é a idade de Pedro, sobre 55 menos x, que é a idade do pai. Ó, é igual a 2 nonos. Tá? Como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, temos. Então, ó, 9 vezes x, está aqui, ó, 9 vezes x é igual a 2 que multiplica 55 menos x, está dentro do parênteses, porque o 2 está multiplicando 55 e depois o x. Então, ó, 9 vezes x, 9x, 2 vezes 55, 110. 2 vezes menos x, menos 2x. Bom, aqui temos uma equação do primeiro grau. Então, esse 2x que está negativo no segundo membro vai para o primeiro positivo. Então, vai ficar ó, 9x mais 2x é igual a 110. 9x mais 2x é igual a 11x. 11x é igual a 110. Esse 11 que está multiplicando x vai passar para o segundo membro dividindo, para a gente saber o valor de x. Então, x é igual a 110 dividido por 11, x é igual a 10. Portanto, a idade de Pedro é 10 anos. A alternativa correta é a letra C. Ó, a razão entre a idade, razão é divisão, né? Entre a idade de Pedro e a de seu pai, nessa ordem, é igual a 2 nonos. Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, então Pedro tem, então aqui a razão. Pedro a gente chama de x, ó. Pedro, a idade de Pedro chamada de x, está aqui. A razão é divisão.
Como a soma das duas idades é igual a 55, então Thomas, a idade do pai de Pedro é igual a 55 menos x. Então a idade do pai de Pedro é 55 menos a de Pedro. Então a razão aqui, ó, entre a idade de Pedro e a idade do seu pai é igual a 2 nonos. Né? Já falou razão, então é divisão. Multiplicamos em cruz, né? Que fizemos aqui, ó. 9x, 9x é igual a 2, abre parênteses, que multiplica 55 menos x. Resolvendo, achamos que x, que é a idade de Pedro, né? Que é igual a 10. Bem, na próxima aula eu volto orientando vocês a resolver as atividades da semana 5. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.